Fala galera, beleza? Jefferson aqui, mais um vídeo para Pocar. Nesse vídeo nós iremos trabalhar jogando pós-flop em torneios progressivo KOs, torneios onde o KO está presente, comparar com Vanilla, vamos comparar quando analisar situações de spots quando a gente cobre, quando a gente é coberto. Iremos analisar duas situações, dois flops, Button versus Big, e depois vamos analisar esses mesmos dois flops, a Hijack versus Button, então jogando situações single raise spot versus big e single raise spot versus hijack versus bottom, beleza? Então, vamos lá. A primeira situação que a gente vai analisar aqui, deixa eu pegar essa situação aqui, a gente vai analisar esse setup, que é do Scoop Edition Bout Builder 109. Nós vamos analisar na perspectiva quando o Button abre aqui com 48 blinds versus o Big com 34 blinds, né? Então o Button cobrindo o Small e o Big. E a gente vai analisar então como o Button deve jogar cobrindo, né? E como o Big Blind deve jogar sendo coberto pelo Button, né? Em duas texturas de flop. E a gente depois vai trocar os stacks, né? Vai colocar esse stack no lugar do button, né? O button sendo coberto tanto pelo small, mas principalmente pelo big, e analisar as principais mudanças, se tem mudanças drásticas ou não. Depois a gente vai analisar outra situação que é hijack versus button, mas em outro setup, em outro torneio, tá? Então, só para mostrar também o lobby do torneio, para vocês ficarem cientes, é o Scoop Edition. Bout Builder 109, tinha 1.335 jogadores restantes de 1.868, então estágio inicial do torneio, né? Então, a gente analisando estágio, por que eu escolhi estágio inicial para analisar agora? Depois, posteriormente, eu posso fazer com um ICM presente, mas para a gente analisar quando o Bout ele é relevante relacionado ao stack, né? Aqui, o stack inicial é 5.000, como está no estágio inicial do torneio, né? Quando o torneio se inicia em torneios progressivos que o Bout vale 25% de stack inicial. E à medida que ele vai avançando, ele vai aumentando o valor do Bout relacionado ao stack inicial. Então, como aqui já andou um pouco, a gente pode considerar em torno de 27%, alguma coisa assim, 26, 27. Então a gente pega 5.000, que é o stack inicial aqui, vezes 0,26 ou 26% do stack inicial, dá 1.300 fichas. A blind estava aqui 140, divide por 140 para saber em blinds. 9 a 10 blinds, vamos considerar 10 blinds aí. Então, para arredondar para 10 blinds, então aqui, para vocês terem ideia, o Bout vale 10 blinds aqui, né? Relacionado a cada stack aqui. Por exemplo, o Big Blind aqui com 33, 34 blinds, o Bout vale em torno de 10 blinds, tá? Para vocês terem ficado situados aí, convertendo o Bout em fichas, tá? Então a gente vai à primeira situação aqui. Vamos pegar, sempre do lado esquerdo é quando o Button cobre, o Big covers cobre, e do lado esquerdo é quando o button é coberto pelo Big Blind, né? O Big Blind cobre o button e aqui o Big Blind é coberto pelo button, ok? Então, sempre o button cobre aqui e aqui o button é coberto, tá? Então, primeiro, As 10-5 é o flop. A gente vê que quando o button cobre o Big Blind, obviamente é um flop que 100% de C-Bet, né? Um flop que o Imposition tem vantagem de range, né? Então, vantagem de EV, vantagem de range, é um flop que nós vamos capturar muito mais EV, né? Um flop que acerta muito mais o range do Open Race, né? O Big Blind vai ter um range amplo, vai missar bastante coisa nessa textura de flop, né? Então, analisado isso, basicamente, então a gente vê aqui que quando o Button cobre a primeira analisar também os ranges, né? Esqueci de comentar os ranges aqui para vocês, analisar os dois ranges aqui. Primeiro, o Button, nessa situação, ele deveria abrir em torno de 50, 56%, né? Quando ele cobre tanto o small como o big, ele deveria abrir em torno de 56%, que é um número acima do que a gente vê um número normal, a frequência normal, XPV ou Vanilla, né? Torneios normais, que deveria ser 50, 51, 49, 48, 50. Então a gente vê uma frequência de 56%. Se eu tivesse. Nessa simulação eu coloquei 2.3, que é a size que eu usei, eu usaria. Normalmente, se eu colocasse mini raise, essa frequência aumentaria, porque a gente está precisando arriscar menos pré-flop para roubar os blinds, então a gente provavelmente, usando mini raise, na teoria, na lógica, provavelmente se eu coloco mini raise, essa frequência iria para 57, 58, 59. Tá. Então a gente vê uma frequência de 56, pelos incentivos que nós temos para ampliar o nosso range aqui por causa do risco-recompensa, né? Vale a pena por causa do bounty, né? Porque a gente cobre tanto o small e o big, né? Principalmente o big blind. Essa deveria ser a defesa do Big Blind. Ele tá dando call 63%, range amplo ainda de call, como dama 2 off, vala 4 off, 5 e 3 off, 6 e 4 off. Por quê? Porque o Button está abrindo um range amplo acima do que é Vanilla, 56%. Então, como ele sabe que esse play está abrindo um range muito amplo, ele ainda está defendendo um range amplo aqui, né? Se a gente colocar o Bull Factor aqui, desculpa,
o Big Blind versus o Button, ele tem um risco prêmio de 0,8, não chega a 1%, então aqui o ICM não está impactando muito ainda, né, porque está estágio inicial do torneio. E quando a gente olha Button versus o Big, um risco prêmio negativo de 5%, um equity drop de 5 menos, né, de 5% ou menos 5% de risco prêmio, né? Então você vê que tem incentivos para jogar mais, o Button. Então a gente vê essa defesa do Big Blind, 63% de call, já chova todos os pares, lembra que o Button tá abrindo um range amplo, então por isso ele já tá chovando todos os pares, 33, 34 blinds, né? Para realizar equidade, negar equidade contra esses pares aqui, negar equidade com esses pares. Tá chovendo os melhores AX off, mãos que você não quer ficar indo de tribet size, vai tomar muito flat do Button, né? Porque o Button cobre, então essas mãos já querem realizar equidade, negar equidade com range amplo que o Button tá abrindo, já joga de chove direto. A gente vê um range linear de chove, não tem muitos bluffs, não tá chovendo rei 6 suited, rei 5 suited, 10 9 suited, ou as 2 suited, as 2 off, etc. Range por valor, tribet call de dama, dama mais, as rei suited, um range bem forte ali por valor, não usa muito tribet size por bluff, né? Porque não tem muita fold equity, ok? Então, esses dois jeitos que eu queria analisar aqui para vocês, essa mão que a gente está vendo aqui, tá? Então, nessa textura aqui, nessa contexto de stacks, contexto de ranges pré-flop, a gente vê que o Button deveria ser betar todo range, ele usa todas as sizes praticamente, mas size 33, 20%, ele é uma size de 30%, em torno um pouco mais ali de 40, 50% às vezes, e aí o restante ele usa size alta ali. O predominante a size alta usada seria 82%, usando 38% das vezes. A size alta ele usa com o topo do range e com os melhores blockers, melhores backdoor draws, né? E as mãos de equidade mediana, ou mãos que não tem muitos blockers, mãos que não fazem muito sentido beta alto, porque não faz muitas mãos melhores foldarem, ou também não toma call de muitas mãos piores, então mãos de equidade mediana a gente vai usar sizes pequenas. Tá, o principal ponto é esse, agora a gente vai analisar aqui do lado direito, é quando o Button é coberto pelo o Big Blind. Olha que interessante, vamos analisar o range aqui também, para mostrar para vocês. Aqui, quando o Button ele é coberto, tanto pelo Small, mas principalmente pelo Big, o range é 43%. Lembra que aqui é 56% quando ele cobre todo mundo. Agora, quando o Button é coberto pelo Small e pelo Big, ele diminui para 43%, tem que abrir um range mais tarde. Por quê? Porque tem menos fold equity. Fold equity, tanto small, principalmente quando o big, vai defender mais de call, vai tribetar mais, etc. Não vai foldar muito, então a gente tem que jogar um range mais tight, porque a gente é coberto, beleza? Com isso, dito isso, a gente vê que interessante, ele se aberta o range, obviamente, todo range, porque é um flop que acerta muito mais o range do imposition, ainda mais esse position abrindo um range mais tight de 43%, contra um range, losing, esqueci de mostrar o range do Big Blind aqui também, 75% de call, né? A gente vê uma maior frequência de tribet por bluff, claro, a gente já tem, já pode tribetar mais para foldar, mas a gente vê também um range bem, o topo não quer também ficar tribetando demais para foldar, na hora das músicas que tribetar vai ter que dar call, por causa que lembra que quando a gente tribeta o button aqui, no caso o big, e o button vai a win, for bet a win, a gente tem que adicionar 10 blinds ao pot, né? Então é muita coisa, a nossa pot odds vai ser melhor para dar tribet call. Então você vê que ele amplia ali as melhores brothers suited para tribet call, já chova todos os pares e chova os melhores AX off aqui. Interessante os AX low suited não chova, porque as 9, as 8, as 7 suited não chova de fim, porque se você chovar, você sempre só vai tomar call de mãos que estão dominando essas mãos, né? Sempre vai tomar call de mãos que nós estamos perdendo, e todas as mãos que a gente domina, todo o range que a gente está dominando, a gente vai fazer o vilão foldar, né? Então você vai chovar um As e 8 suited, o vilão vai dar call de As e 9 suited mais. As e 9 suited mais, e o restante ele vai foldar. Então a gente vai fazer todas as mãos que a gente está dominando foldarem e usar esse X-Low suited de queda call para flopar flush not flush draw, jogam melhor pós-flop também, né? Essas mãos do que o As off, tá? Então, por isso que a gente vê o As 5 off chovando, As 4 off, porque faz mãos melhores foldarem, tem menos realização de equidade no pós-flop, e o As 5, As 4 suited dando mais call para jogar o pós-flop, tá? Então, esse aqui é o range, mas principalmente entender é 43% de open para 75% de call. E olha só, não tem slow play, já não tem o topo do range. Então, observe que no AS 10-5, o imposition aqui ele vai ter 69% de equidade. Enquanto quando o Button tem aquele range amplo e o Big Blind um pouquinho mais tight, no sentido é o quê? Menos vantagem de range. Então a gente vê que nessa situação o Button tem 62% de equity, enquanto que nessa situação com o Button, ele é coberto pelo Big, ele tem 69% de equity. Porque lembra, o Big tá dando mais call e o Button tá abrindo mais tarde. Então, com isso, a gente vê o Button, ele se betando
sizes maiores, né? Então a gente vê, olha a frequência de a size de 82 até overbet, né? Compara aqui agora, 38%. Então aqui, nessa situação que o button está cobrindo nessa textura de flop, que o range dele é mais amplo, 38% usando a size de 82%. Agora aqui, quando o button ele é coberto pelo Big, ele está usando 56% da size alta. Por quê? Porque é mais vantagem de EV, vantagem de equidade, né? Então, quer puxar a equidade para cima, tá jogando contra o Button que possivelmente pode dar mais call wide, porque ele cobre, é bounty, então já quer com a parte de bluff maximizar a fold equity, com a parte de valor quer puxar a equidade para cima, dessa parte de valor maximizar o valor e por causa da nossa vantagem de range. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que muita gente talvez nessa textura de flop imaginaria que seria ao contrário, imaginaria que quando o button é o big stack cobrindo, usaria sizes maiores, né? Mas não, ele está usando sizes menores porque o range dele é mais amplo, tem a vantagem de range é menor aqui um comparado com o outro, tá? Agora a gente vai aqui, vamos usar uma size. Olha a frequência que ele usa a size de 33%, em torno de 35% às vezes. E quando ele beta essa size, o Big Blind ele tá sendo coberto aqui pelo Button, né? Ele está defendendo, foldando 55% das vezes, um check raise de 8, 9%, bem standard, pegando top pairs, os melhores top pairs aqui, os melhores bluffs, né? Brocas, etc. Pega principalmente essas brocas aí 4 e 3, 4 e 2, 3 e 2, faz as mãos melhores foldarem, bottom pair 5 e 3, 5 e 4, porque 5x você faz alguns pocket pairs melhores foldarem, tem backdoor draws, tem etc. Então, mas esse range bem padrão que a gente já viu, né? Eu não vou comentar muita composição de range, mas 55% de fold. Aqui, quando o button ele é coberto pelo big, quando o button beta 33 e o big ele cobre o button agora, né? O big cobre, ele é o big stack, 62% de fold. Olha que interessante. Ele tá foldando mais. Então a gente tá cobrindo aqui e mesmo assim ele tá foldando mais. Isso por quê? Novamente, galera, ele deu o call pré-flop o range mais amplo e o button tem um range mais tight, tem uma vantagem de range maior. Então, claro que ele tem mais natural folds. Olha o tanto de fold, olha tantas mãos fracas aqui que ele deu call pré-flop, no caso do bounty, né, para jogar mais mãos contra o button. Ele não vai ter como defender nessa textura de flop específica, né? Broadies, high cards. E aqui a gente vê que ele não tem essas mãos aqui para estar foldando. Então, por isso que o Big Blind, mesmo sendo coberto pelo button, está defendendo até mais. Frequência de raise também é a mesma, composição do range também não muda, as de 8, as de 7 off, mas tanto o Big sendo o Big cobrindo como o Big sendo coberto, a gente vê o range não muda. Só a questão da size, que quando o Big ele cobre, aqui no caso o Big é o Big Stack, né, ele tá cobrindo o button, ele tá usando sizes maiores de check raise, né, tá usando mais a size maior, principalmente com esses bottom pair, brocas aqui, mas no geral, se a gente observar, o range basicamente é o mesmo, né? Não muda muita coisa as defesas aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui e analisar um blank, por exemplo. Analisar um blank. E aqui a gente vai. O problema dessa situação é que, como aqui o button ele não beta small com o top pair, a gente vai ter uma diferença, acho que não tem como analisar muito, mas só pra gente entender aqui, ó, 42% de check aqui, quando o button ele é coberto pelo Big Blind, na verdade ele tá barrelando mais. Bem, novamente, o Big Blind ele tem um range mais amplo, pré-flop, vai continuar mais flop, com mais combos, vai putando com range maior, e o button sendo o short stack que está sendo coberto, ele tem um range pré-flop mais tight e vai chegar no turn com range mais apertado, né? Então por isso que ele tá barrelando mais. Nessa situação você vê que quando o button cobre, ele tá ticando um pouquinho mais, porque claro, tá chegando com range muito mais amplo. O button aqui, ele chega no turn com vários 7x que ele abriu pré-flop, dama 7 off, vala 7 off, que aqui, quando o button é o short stack, ele não abre essas mãos, então não tem essas mãos para dar check. Então faz sentido, né? A gente chegar com range mais amplo para dar mais check. Então, você vê que algumas coisas também, novamente, apesar da composição do range ser a mesma, você vê, ó, os top pairs estão barrelando, bottom do range barrelando aqui, né? Você vê as low equities, dama 2, dama 3, dama 4, dama 3 suited. Tanto quando o button está sendo coberto pelo big, ou quando o button é o big stack, estão barrelando tanto o topo como o bottom do range para e escolher um range polarizado de C-Bet, não muda muita coisa, né, de C-Bet tanto. Então, assim, eu sou o Big Stack aqui, 9-9 não tem sentido betar, tô dando check, 8-8 não tem sentido betar, não faço nenhum melhor foldaço, eu tomo call de mãos piores, é a mão que eu vou dar bluff cat river, a mão mediana, check. Aqui é a mesma coisa também, quando eu sou o short stack, não tem porque betar essas mãos check. Então, assim, construção do range não muda muito a composição, o que muda é que por causa do pré-flop, a gente chega no turn com ranges diferentes, a gente joga de acordo com esses ranges, né? E relacionado ao bounce,
a, as defesas são, são parecidas, né? Então vamos colocar aqui a size predominante. Vamos colocar 82% call. Vou colocar um 2 no river. 82% call, 2 no river. Aqui a gente vê 43% de check, 56% de bet. E aqui quando o button short stack, 55 vai. Por que isso aqui está acontecendo, galera? Aqui o problema é que a gente está chegando com menos top pair. Olha o tanto de top pair que o button chegou quando ele é o big stack. Porque lembra que ele beta sizes menores no flop, porque o range dele é mais amplo. Aqui a gente beta muito top pair com size alto, então por isso faz sentido ele estar checando mais, né? Mas observe que a composição do range é a mesma, não tem muita diferença. O único fato que eu estou observando aqui é que quando a gente é o short stack, a gente é coberto pelo big, ele está blefando um pouquinho menos, ele está dando um pouco mais de give up. Mas é uma coisa difícil de você aplicar em game. Provavelmente eu não vou. Eu acho que mesmo eu sendo coberto, eu vou acabar mandando as três aqui. Mas a gente vê que quando o button cobre, mesmo ele chegando com range mais amplo, ele continua chovando essas mãos. Acredito porque o Big, sendo coberto, ele não, como ele não tem o risco e recompensa do bounty, mesmo se ele dá uma bluff catcher e ele dobrar, ele não ganha o bounty, então ele não tem incentivos para ficar dando bluff catcher, para ampliar o range de call. Então por isso que a gente vê que quando o button cobre, ele continua blefando bastante, continua value betando, mas blefando bastante. A gente vê que alguns pequenos ajustes, por exemplo, aqui, o Wise 3 aqui, ele tá checando mais, por exemplo, Wise 3 off. Quando é o button sendo coberto pelo Big, o Big cobre o button, a gente vê que os piores top pairs estão dando check. Novamente, por quê? Porque ele não tem incentivos para ampliar o range de valor e porque não vai tomar call de muitas mãos piores, mesmo se ganha, não vai ganhar o bounty, então você vê que ele dá check behind com mais 4, mais 3 off, uma boa frequência. Porém, quando o button cobre, ele tá chovendo mais 4 off. É uma pequena diferença ali e que faz total sentido, mas você vê que, de maneira geral, os ranges estão bem parecidos. Você vê um 9-6 lá, que conecta muito bem aqui. O 9-6 manda tudo. Mesmo o button sendo coberto pelo Big, ele vai lá e dá o win no River. Como o 9-6 Suited aqui também, quando o button cobre o Big, ele dá o win no River também. Então, algumas coisas são bem similares aqui. Agora a gente vai analisar Bluffcat River, os dois Play Shobar, que o Big Blind ele é coberto pelo Button. Não muda muita coisa, você vê que as duas frequências são basicamente a mesma. Olha que interessante no River, não tem muitas diferenças, porque eu acho que uma coisa vai compensando o outro. Lembra do pré-flop? Um tá mais loose, outro tá mais tight, chega no Turn, chega no River com range mais loose, o outro chega no range mais tight, então meio que você observa, galera, que um vai compensando o outro. Então as frequências são bem parecidas. Não é porque aqui o Big cobre o Button que ele tá dando call com tudo, só para pegar o bounty. Não, porque lembram não, vocês podem lembrar que o Button, por ele ser o short stack, ele abre mais tight pré-flop, vai chegar no river com menos combos, vai chegar com range mais tight. Então aí acaba que o Big Blind, mesmo cobrindo, não pode ampliar drasticamente o range de bluff catcher, né? Na verdade. Então você observa aqui que as frequências são não tem muitas diferenças, né? Da qual com as melhores bluff catchers. Não vou analisar muito ponto aqui uh, das bluff catchers, né? Não vou pegar muito nesse ponto aqui, não. O ponto é que só para ver se tinha alguma diferença drástica e não tem uma diferença drástica aqui. O que eu fiz interessante aqui, eu vou colocar no GT Wizard a simulação para ver se tem alguma diferença, tá? Coloquei os mesmos ranges, tá? Tanto 55% de opening pro button Big Stack e o Big Blind Shocks, no caso, sendo coberto, 63% de call, só copiei e colei. Button versus Big, você vê se uma size ele usa tudo 25%, então eu vou colocar aqui, acho que todas as sizes igual eu coloquei lá, pra gente ver como é que ele vai escolher a size, se vai ser parecido com o que tá aqui. Uh, roda aqui. Observe que um pouquinho o, o Gentle Wizard já usa a size mais overbet, né? Não usa muito 82, não. Alguma diferença aqui, mas você vê que a composição do range é bem parecido, né? De maneira geral. Vamos ver aqui se o que eu queria ver é betar 33% e turn 7. Vamos ver aqui as frequências, 55% de check, um pouco mais de check aqui, né?
Provavelmente deve ser pela composição do range, a frequência e a composição do range deve estar betando T3 cada uma simulação, mas, mas a gente vê que bem parecido, só que tratando que aqui tem um bounty, né? Aqui não tem um bounty, tá? O que eu queria ver mais no River. Então a gente vê que mais os ranges aqui são parecidos, né? As escolhas dos dois ranges não mudam alguma coisa. Umas mãos estão betando aqui, outras não. Talvez o 10 e 9 que eu tô vendo, 10 e 8 que tá betando. Acho que as mãos de equidade mediana estão betando mais aqui no bounty, né? Um pouquinho mais por valor. Mas também por causa da size também faz sentido tem que colocar todas as sizes aqui. Coloquei todas as sizes aqui. Vetor 82 e River 2 euros. E esse aqui deveria ser estratégia 2. E só pra gente comparar, né? Bem parecido. Não muda muita coisa. Então vocês observam aqui que eu coloquei os mesmos ranges, só que aqui tem o bounty, né? E não mudou muito, né? Porque lembre que o importa é o range que a gente está chegando. Então a gente não vê mudanças. Basicamente é a mesma, lá, a mesma simulação não muda muita coisa. Então, basicamente a mesma coisa. Então, assim, o Balt parece que não interferiu tanto aqui, né? Não interferiu tanto assim para ou, por exemplo, mas eu cubro aqui, eu vou ampliar meu range de valor, vou chamar um rei 10 suited. Vou chovar um. Aqui tá aparecendo mais range até do lá que ele tá dando give up de Ice 3 Ice 4, que é a pequena diferença aqui. Mas basicamente é a mesma coisa, né? Não tá mudando tanto. Agora eu vou colocar o inverso. Não, deixa eu ver aqui. Quando a gente vai ao in, a Bluff Catcher. Também pode alterar um pouco. 48% de fold, ó, 44%. Aqui tá foldando um pouco mais do que aqui no solver, né? E aqui tá dando um pouco mais. Potencialmente pode ser mais. Ele tá ampliando um pouquinho mais o range ali de vale bet, ou betando mãos mais fracas, enfim. Ou blefando um pouquinho mais, né? Deve ser um pequeno ajuste, mas. Uh, 4% só. Não, e se vocês observarem, não mudou muita coisa, deve ser alguma coisa do solver, um solver para o outro, mas a gente está vendo 4% só de diferença, então não mudou muito, né? Agora eu vou colocar aqui dessa outra simulação. Coloquei aqui a outra simulação. Qual a outra simulação, Jefim? Quando o Button tem 43% e o Big tem 75%, quando o Big está cobrindo, né? 75% de call. Tá. A gente vê que já é diferença, né? Ele estava usando sizes menores, agora ele. Acho que eu não acabei não mostrando para vocês, não sei se vocês pegaram. Quando eu coloquei a outra simulação, quando o Button tem um range mais amplo, ele não. O solver para uma size só, ele escolheu 25%, size pequena. Agora, com esse range mais tight, a gente viu que tem mais vantagem range, ele, se for usar só uma size, ele usa só size alta, para basicamente todo o range, né? Mas a gente quer ver como joga com a mesma size que eu coloquei no PioSolver. Aí aqui, a mesma size, e a gente pode observar aqui, coloca aqui pra gente olhar aqui, e dá pra gente ter uma ideia, ó, parecido, né? Tá aqui 15% de size pequena, 20% aqui e 58%. Você vê que bem parecido aqui. Não mudou muito, né? Então eu vou colocar aqui 32, que eu queria ver 7 no turn. Basicamente 7 que turn. Só pra ver, a gente vê que a frequência é bem parecida, 38, 42, um pouco menos de check aqui. Mas vou betar aqui e a gente chegar no River 2 pra ver. Eu queria ver as Bluff Catchers. 53% de fold. Tá dando um pouco mais. Aqui está o Button, desculpa, o Big, ele é o Big Stack, né? Claro que aqui não tem um bounty, aí ele tá foldando um pouco mais, mas lembra que talvez uma composição de range ali no turn, alguma coisa, mas não é muita diferença, né? Você vê que as mãos aqui são a composição do range call é bem parecida, assim. Então, não tô vendo nenhuma mudança, talvez o Rei 10 tá pagando um pouco mais aqui, umas bluff catches ali, mas
basicamente é a mesma coisa, né? Deve ser alguma coisa, o range que chegou ali, alguma coisa aqui, mas bem parecido. Não. O que que. É o ponto que eu queria ver aqui, galera. Era, por exemplo, eu sou o Big Stack, eu cubro o Button, por causa do bound eu tenho que dar call de rei 10 suited 100% das vezes, dama 10 off, barra 10, todo segundo pares, dá muito mais bluff catch 10 4, 10 3 suited. Aqui em XPV não é nem no bout, vê 10 4, 10 3 suited. Não tá dando call aqui também não, mesmo com o bout envolvido. Então esse é um primeiro ponto. Eu acredito que seja mais também, porque não tem equidade, mesmo com a equity drop de 5%, não, o 10 e 4 suited ele não tem a equidade para dar call aqui, porque lembra que o range do bottom é mais tight. Então, mesmo já diminuindo 5% de equity, adicionando aquele 9, 10 blinds ao pot no river, possivelmente essas mãos ainda não passam a ser calls, né? Basicamente aqui na teoria. Então, não muda muita coisa, né? A única coisa que mudou, que a gente tem que analisar mais, pelo que eu vi, é no flop, uh, que a gente está betando sizes maiores aqui nessa textura de flop específica, porque a gente tem um range mais tight. E aqui a gente pode betar mais small, e a gente tem um range mais loose. Então, mas não mudou muita coisa. A gente vai analisar aqui outra textura de flop. Agora a gente vai analisar o flop rei 97 flush draw, ou two tone. Então, a gente já vê aqui quando o button cobre o big blind, quando o button é coberto pelo big. Observamos aqui que, mesmo o button sendo big stack ou cobrindo big blind em bounty, ele não está se betando todo o range nessa textura de flop. Ele tem que criar, ou tem que ter um range de check, porque o range dele é muito amplo, né, comparado ao range do big blind, ou comparado ao range vanilla, e ele vai missar bastante. O big blind, por não dar call lá com aquele 75% do range, e o big blind vai ter bastante duas pontas, backdoors, brocas, duas pontas, que vai continuar, então se betar todo o range small, facilmente o big blind ele pode contra-atacar. Então, a gente vê que ele tem que ter um range check, muitas mãos não fazem sentido betar nessa textura de flop, porque dá check e realizar equidade, né? Ver o turn ali de graça, etc. Então, agora, o interessante, a gente vai ver equidade, ó, 58% de check, desculpa, 58% de check. Agora, quando o button, ele é coberto pelo big, o big cobre o button, a gente vê se betando mais, ó. Olha que interessante, né? Por que tá se betando mais, Jefinho? Porque tem mais vantagem de range, porque lembra, o range aqui é mais tight. Olha os dois ranges aqui, ó. Dá pra compensar, ó. Olha para onde vai o range aqui, ó. Quando botam o Big Stack cobrindo todo mundo na mesa, pré-flop. E olha esse aqui. Então, mais tarde. Então, por isso que vai errar menos essa textura de flop. E, portanto, você vê que ele tá se betando mais, usando size small. Interessante, né? Porque aqui, quando ele bet small, o button, ele tem. Olha o tanto de natural folds, né? Essas mãos fracas. Que aqui o Big Blind não tem essas. ah, o Big Blind não tem. Aqui o Big Blind não tem essa parte aqui, ó, enquanto que aqui tem, beleza? Então, você vê 10 2 off, 10 3 aqui não tem. Então, aqui é uma das diferenças, pode estar CBTando mais. Eu acho que muita gente pensa ao contrário, né? Só porque eu cubro eu tenho que ter CBT todo range, não. Tem que lembrar que tem um range mais amplo pré-flop, né? E acho que muita gente faz ao contrário, né? E aqui, como ele quer polarizar mais, ele tá usando sizes maiores, né? Aqui já é o contrário, né? Então, nessa textura de flop, que a gente quer ter uma polarização maior, a gente vê o button cobrindo ele usando sizes maiores do que aqui, porque aqui a gente quer usar menos polarização, quer betar mais pela vantagem de range. Tá? Vamos analisar a size predominante, 20% call. Então, eu vou colocar um 4 aqui. 20% call. Claro que a composição do range no flop é diferente, tá? Mas é mais pra gente ter uma ideia. Mas você vê que, olha só, aqui quando o button cobre o Big Blind, um pouquinho mais de c-bet, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de bet, só 51% de check. E quando o button é coberto pelo Big, 55%. Aumenta um pouco mais, porém, se a gente observar a composição do range é bem parecida, os bluffs que estão sendo usados nos dois setups de stacks, né? Tanto quando o button cobre, como o button não está cobrindo. Então você vê que o setup basicamente é o mesmo. O único ponto aqui que é o que faz sentido, sempre quando o button cobre, um pouco mais de bluff e estende um pouco mais o range de valor. Rei 5, Rei 6,
enquanto que aqui o rei 5 checa um pouco mais, o rei 3 tá checando um pouco mais, quando o button é o short stack, né? E aqui, quando o button é o big stack cobrindo, ele continua valor betando o rei 3 suitas. Eu acho que esse ponto aqui acontece porque, como aqui o button chega com um range mais amplo, ele e ele pode ampliar mais o range de valor por causa da recompensa do bounty, ele pode blefar mais. Então, acho que esse é um ponto balanceando o outro. Ele pode betar o rei 3 suited porque ele pode blefar um pouco mais, porque o Big Blind não tem incentivos de ampliar drasticamente o range de bluff catcher, porque ele, mesmo ganhando a mão, ele não vai ganhar o bounty, né? Quando ele está sendo coberto. Então, acho que faz sentido até, mas o importante é analisar que não tem nada, mudanças drásticas no range. Mãos que fazem sentido checar, elas vão ser checadas em boa parte nos dois setups, né? Tanto sendo coberto ou cobrindo, vai fazer a mesma coisa. Então, vamos supor que aqui a gente usa 82, call, river, tanto faz um 5 aqui, check, 82, call, 5, e aqui check. A gente vê que novamente quando o button cobre, ele está checando 46%, e quando o button é coberto, ele está checando 49%. Mudança pequena. Eu acho que novamente aqui, ó, você vê um rei 3 suites chovando por valor, quando a gente é o button big stack cobrindo. Ele chova rei 3 rei 2 suites por valor, da bet, shove, river. A gente está falando de 35 blinds efetivos. E aqui ele não show, ele tá dando bet small. Das pequenas, eu acho que diferenças. E a gente vê possivelmente talvez um pouco mais de bluff aqui. Mas, basicamente, ó, se vocês analisarem, o range não muda muita coisa. Então, não tá interferindo tanto aqui. O Balt não tá interferindo tanto, porque o que tá interferindo mesmo é o range que cada um tá chegando no river. Desde lá do pré-flop até chegar ao river. Que é diferente por causa do pré-flop, né? Então, vamos ver se a gente dá a win aqui. E quando o button cobre, no caso o Big Blind é coberto pelo button, 53% de fold, né? Aqui ele não cobre, né? E aqui 55%. Então, não tem muita diferença, né? Então, mesmo, na verdade, aqui na verdade, o Big, quando ele tá cobrindo, tá falando até um pouquinho mais, né? Tá falando um pouquinho mais. Talvez seja o honey out que eu escolhi, seja pelo motivo do range, o chegar com mais valor, ou chegar com range mais tight, ou chegar com mais valor no river, o bluff, aquele bluff ratio, né? Ah, talvez não esteja tendo tanto bluff assim para ele aumentar tanto as bluff catchers, né? Então você vê que não é porque, por exemplo, o Big aqui, ele é o Big Stack que tá cobrindo o button, ele tá dando call de segundo par, Dama 9 suited, ou Vala 9 suited, porque Dama 9, Vala 9 suited, ou 10 9, está bloqueando o range de bluff. Então essas mãos, mesmo com bounty envolvido, elas não estão dando bluff catcher no river. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui o Big Blind, mesmo o Big Blind sendo coberto pelo button, e mesmo ele sabendo que o button tem um range mais amplo, vai chegar com mais bluff, vai chegar com um range mais amplo no river, ele não amplia também o range de bluff catch porque ele não tem o incentivo, ele não tem o risco e recompensa do bounty. Então ele também não amplia drasticamente o range de bluff catch dele, então a gente acaba vendo aqui os dois setups bem parecidos no river também. Nenhum ajuste sendo feito drástico aqui, tá? Vamos ver esse mesmo river. Agora a gente. Basicamente isso. Deixa eu analisar. E agora a gente vai para Out Position. Só para avisar vocês que esse aqui é o setup, que é o Baltimore Index 55 que eu peguei. Estava também em estágio inicial. E a gente vai analisar o hijack aqui no caso, contra o button, 33 blinds. E a gente vai inverter também, analisar na perspectiva o hijack com big stack, ou o button big stack e o hijack short stack. Então, só invertendo os stacks para saber cobrindo ou não cobrindo. Mas o setup é esse da mesa, os bounties e o torneio, tá? Então a gente vai analisar hijack versus button, cobrindo ou sendo coberto, tá? No stack size efetivo de 33 blinds. Beleza? Então, primeiro vamos ver eu rodei essa mão no HRC, e aqui isso aqui é quando o hijack é o big stack, aquele com 123 blinds, 100 blinds, cobrindo todo mundo da mesa.
vai abrir 35% no hijack, que é um range amplo, né? Para um range de hijack acima de vanilla, acima de situações normais, né? Que é 28%. A gente vê 35% de open abrindo do hijack, dando mãos como 4, até aquele 5 3 suited poderia ser um open, né? Dama 4 suited, rei 9 off, 10 9 off abrindo do hijack. Porque a gente cobre todo mundo da mesa, quer jogar mais mãos. Tem incentivos para jogar mais. Aqui, aí agora, esse deveria ser o button que a gente vai analisar, 14%, aquele range padrão, 14, 15% de flat. Não tem tanto trap, tem um pouquinho só de trap, enfim. Os melhores footage connect, os brother suits, etc. Aquele range de 15% de flat ali total. Um monte de mix aqui. Agora, da outra simulação aqui, a gente vai ver quando o hijack tem 33 blinds, só que o button tem 100. Então agora o hijack não cobre mais todo mundo da mesa. Aí já vê que já cai para 25. De 35 caiu 10% de open. Só por a gente não cobrir mais todo mundo da mesa. Aquele range padrão ali, um pouco mais tight que Vanilla, Chip EV, que dá na base uns 27, ou mais ou menos ali, hijack. Então a gente vê um range mais próximo do que seria normal, né? Do hijack. 25% de open raise. E aqui seria o button quando o button é o big stack, né? Ao contrário, 23, 24% de flat call, do call de rei 2 suited, dama 4 suited, 5 3 suited, etc. Vala 10, bola 10 off, Ais 8 off, enfim, um range bem mais amplo, 24% de flat call. Então, vamos analisar nas duas perspectivas. Primeiro flop, Ais 10 5. Opa, gripando aí. Nessa textura de flop, a gente começa com o hijack cobrindo o button. O hijack é o big stack. 48% de check, não se beta todo range. A gente vê que as equidades aqui, OP tem 51% de equidade, position 48%, OP 51% de equidade. Um monte de mix, né? Não vou entrar muito detalhe na composição de range, que não acho que é o detalhe aqui. Beta os melhores top pairs, off-suited, melhores mãos, melhores equities, melhores backdoors que fazem mãos melhores foldarem, tem capturando mais EV através do Tiny River, mãos que vão flopar mais sequências que a gente não vai, ou flopar pares que a gente não vai estar tão dominado. Você vê que rei 9, rei 8 e rei 7 checa mais, porque se a gente betar bater o rei no turn, o vilão pode ter rei vala, rei dama, fazer sequência com dama valete. Então você vê que o Solver prefere betar o 7 e 6 suited, porque se bater o 7 ou 6, a gente vai ter mais implied odds, vai ter mais EV para capturar, porque não vai estar tão dominado assim, né? Do que quando bater o rei no turn. Tá? Então a gente vê por isso. E também tem o 7 6 suited faz mãos, os rei X, alguns dama X, enfim, mãos melhores foldarem. Tá? Então, e também vai capturar mais EV através do turn River. Eu não vou falar basicamente tanto dessa composição do range, mas é isso. E aqui, agora, é o hijack coberto pelo button. Lembra que o hijack agora tem um range mais tight, o button um range mais amplo. E ele tá se betando mais nessa textura de flop, acho que faz sentido, mas vamos lá, calma aí, tá? A gente vê que ele tá se betando mais e size pequena, porque tem mais vantagem de range, 57% de equity, faz sentido, tá abrindo só 25%, aqui tá abrindo 35%, e a gente tem mais vantagem de range aqui, e no board com duas brothers e offsuit, a gente quer betar mais mesmo. Então, essa é a diferença, né? Aqui dos dois ranges, então a gente beta 20%, o button, quando ele cobre, está foldando 14%. E aqui o button, quando ele é coberto, ele está foldando 10%. Olha que interessante. Quando o button ele não cobre, ele está foldando menos do que quando ele está cobrindo. Por quê? Por causa do range. Lembra? Tá, aqui ele está jogando contra o range mais tight e ele tem mais natural folds. Ele tem um range muito mais amplo e tem mais mãos que ele vai ter que foldar naturalmente. Enquanto que aqui ele o button, ele sendo coberto, o short stack, ele vai fletar mais tight pré-flop, então ele vai ter menos mãos para foldar nessa textura de flop, tá? Mas no mais, bem parecido a composição de range de reis, você vai lá, as damas vales 10, as damas vales 10, dama valete. Composição do range muito parecida, ó, 7-6, mixando call, raise, 7-6, nós duas setups, né? Tanto coberto sendo coberto, button sendo coberto ou cobrindo. A composição do range raise de continuação é bem parecida, né? Dando check raise com bottom pair, 5-3 de copas, 5-3 de ouros, e aqui não tem, mas a gente pode pegar o 5-4 e dando raise. Então, basicamente, a mesma coisa. Esse 5-4 que tá dando raise para fazer o vilão foldar pares melhores, ou mãos que tem muita equidade, duas overs contra o 5-4, e o 5-4 tem bons backdoors, sequência para baixo. Isso aqui eu não vou comparar, porque vai ser uma aula de raise e flop CBS, que não é o intuito aqui agora. Tá? Pegaram isso aí, acho que fez sentido para vocês. Agora, o ponto que eu analisei nessa mão interessante, eu vou colocar um 7 aqui no turn, aí o vilão beta bastante, acho que a size aqui, após ter betado 20%, 82. All. Eu vou colocar um river 4, aqui bet 20%, call, 7, check, 82, call, 4.
Calma aí, tem alguma coisa esquisita. Bet, ó, 7, 7, 82, call, bet, call, 4. Isso que eu vou ver aqui, ó. Por exemplo, aqui quando o hijack ele cobre o button, chega nesse river, ele dá mais all-in, out position. Observe que top pairs ele tá dando all-in, bluffs ele tá dando all-in. E aqui ele tá dando um pouco menos de all-in, né? 34% aqui, 64%, 60% aqui, 34%, acho que faz sentido. Por causa do bounty, né? Ter mais all-in. Mas se a gente ver aqui, ó, 38% de check, 42%. Bem parecido, novamente. Composição do range também me parece a mesma coisa. Porque mesmo o hijack sendo coberto pelo Button, ele não deixa de blefar lá o River Vala 8 de copas. Chega no bottom do range, porque ele tá protegido pelo Ice Vala, Ice Dama, Ice Rei, que ele vai chamar pro valor, Ice Vala, Ice 9. Então ele tá chovendo Vala 8 de copas. Tem bluffs, não é assim, não cubro o Button, então tem que dar give up com todos os meus bluffs, tem que dar give up, tem que parar de apostar porque o Button me cobre e é bounty, ele vai me dar qualquer coisa. Não, isso não é uma verdade na teoria. Você vê que ele continua chovendo, até porque se ele chove aqui e ele chove aqui o Button cobre, podando 50-50, e aqui mesma coisa. Não muda muita coisa. Aqui lembra que é o que o Button tá cobrindo, né? Aqui a gente teria incentivos para dar mais call. Então, assim, um pouquinho de rei, um pouquinho de dama-dama. Enfim. Aí ele tem um 10 e 7, que é dois pares, para double catch. Mas o resto, muito. Não muda muita coisa. Talvez o rei 10 ele tá dando um pouco mais de call. Mas, de maneira geral, por que importa? Tem que lembrar que é o seguinte: aqui o hijack vai chegar com range mais amplo no river, né? E aqui o Button, pro seu short stack, ele tá chegando com range mais tight no river. E mesmo assim ele tá foldando 48%. Aqui, o Button tá chegando com range um pouquinho mais. Olha o range mais amplo no river. E ele tá foldando a mesma frequência. Então, se a gente comparar, na verdade, ele tá dando um pouquinho mais de call. Mas nada assim drástico. Não é, ele tá dando call de 10-9, qualquer segundo passo, só porque cobre pra pegar o bounty, tem que dar call de 10-9, 10-8 suitors. Não. Tá dando call com as melhores bluff catchers, né? Você vê que ele dá call mais nos dois setups, ele prefere dar call de 6 e 5 suitors, porque bloqueia a trigger de 5 e unblock, né? Não bloqueia os bluffs. E na verdade bloqueia até uma sequência ali, né? O 6 e 5. Aí o 10 e 9 não, o 10 e 9 é ruim, tanto nos dois setups, tanto o Button cobrindo o hijack como o hijack cobrindo o Button, né? O 10, 9, 10 e 8, porque tá bloqueando os bluffs, que é Vala 9, Dama 9, etc. 9 e 8 suited, etc. Os 9x, né? Rei 9 suited, etc. Então você vê que tanto o 10 e 9, 10 e 9 aqui, os 10, 9, 10 e 8 suited, nos dois setups de distribuição de stack, eles estão foldando, porque não são boas bluff catchers, né? Então o Bout aqui não tá interferindo pra gente ter que dar mais call, tá? Agora a gente vai pra próxima, última mão para analisar. Agora a gente vai analisar aqui rei o bode rei 9, mesma coisa. Lembra aqui? Eu fiz. Já. Tá. Aqui o Button tem aquele range amplo e aqui o Button tem aquele range mais tight, né? Um cobrindo o outro, tá? Agora a gente vai analisar o rei 9-7 o Tony. Rei 9-7 o Tony. Olha interessante aqui. Eu comecei a achar interessante aqui que muda as coisas, tá? E provavelmente, galera, eu vou fazer outros vídeos, outra parte, analisando mais pós-flop e out position em PQ. Porque aqui já mudou uma coisa que foi uma surpresa para mim. Mesmo o hijack, ele um range mais amplo e o button um range mais tight, ele tá se abertando mais. Eu imaginei que poderia continuar na mesma vertente que a gente tava vendo. E quando o hijack, por ele ter um range mais tight de open pré-flop e o button ser muito loose, ele betaria mais. Mas não, aqui ele já tá polarizando. Por que acontece? Aqui, por exemplo, se você observar, vamos colocar as equidades, né? Apesar, ó, as equidades aqui ainda ele tem vantagem de range. Só que o ponto é,
E aqui a gente tem uns 10 e 9, rei 9 off, a gente tem mais 9x, 8x, 7x super desconectos e vão conectar mais para o turn river, né? Aí a gente já vê que quando o hijack cobre, tá se betando mais, então a gente out position vai se betar mais quando a gente é o big stack em boards medianos low, porque a gente abre um range mais loose, então conecta um pouco mais, e o button, por ser não ter o incentivo de fletar muito, ele não vai conectar muito com essas texturas de flop. Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, quando o hijack ele é coberto pelo button, mesmo o button tendo aqueles 24% de open, ele tá polarizando a estratégia. Porque lembra também que o button aqui, ó, o button conecta muito. Ó. O button tem várias brocas e duas pontas. Ele tem várias mãos que ele vai backdoors, brocas, duas pontas, né? Então, por isso que ele. Aqui, por exemplo, o button não tem vala 10, dama 10 off. Que seriam, por exemplo, vala 10 off, duas pontas. Porque o button ele não fleta a vala 10 off quando ele não cobre o hijack. Porém, quando o button é o big stack, ele cobre o hijack, aí ele já fleta pré-flop vala 10. Vala 10 aqui. Então, por isso que a gente vê mais polarização do range aqui, né? E betando alto ou check quando a gente é o short stack ou sendo coberto. Porém, aqui, como a gente acerta mais essa textura de flop, a gente vê o OP betando a variedade de mãos, betando a frequência maior. É bem interessante isso que eu achei aqui, tá? E agora aqui, outro flop que eu peguei pra gente finalizar, eu coloquei aqui pra ver um flop 9 high, né? Coloquei um flop 9 high, lembra do nosso open range do hijack versus button, a gente tá abrindo 35% quando a gente é o big stack do hijack e o button com esse range de 14%, sem tá com aquele range amplo, né? Aqui a gente, olha que interessante, tem só 30% de check, 70% de c-bet, bastante size alta, betando muita coisa. Porque muita coisa a gente tá conectando, a gente tem um 5, a gente tem um 4, vários backdoors, etc. Então, bastante c-bet aqui, né? Mesmo com esses o 35% de open contra um range de 15% de flat. Aqui agora, olha que interessante, a gente é coberto pelo button, né? O button tem aquele range lá de 24% e a gente tem aquele range de 25% de open. O que eu achei interessante, ele 61% de check e uma estratégia bem polarizada, né? Betando auto check também, os dois são bet auto check, né? Porque 9 high a gente quer negar equidade contra as overcards, né? 9 high não é um flop que a gente quer usar size small, né? Porque a gente não não nega muita equidade quando a gente beta small, não faz muita coisa ficar indiferente. Né? E não extrai valor também, não protege quando a gente tem valor, porque quando é 9 high, o turn e o river ele pode mudar muito, né? Então qualquer overcard no turn river muda as equidades. Os nossos top pairs perdem a equidade, então a gente já quer extrair o máximo no flop com nossos top pairs, alguns overpairs já quer betar size alta no flop. Pô, analisando, dito isso, a gente vê que é interessante, né? Vamos ver as equidades aqui. Olha um ponto que é contraditório, a gente tem 53% de equidade aqui, e aqui a gente tem 50%. Interessante, né? A gente não tem a vantagem de range, porém a gente está betando mais, né? E é contra-intuitivo. Acredito mais pela essa questão que a gente está cobrindo mais o flop e está cobrindo mais turns e rivers, né? Vai capturar EV através do turn. Vamos ver aqui, OP4, OP... olha isso aqui, ó. Tem um ICM aqui, mas olha que a gente consegue capturar mais EV para a gente ser o Big Stack. Captura EV 4.6, aqui 4.0. Mesmo que a gente não tenha vantagem de mais o ICM, entra aqui, mas principalmente o Bounty, né? E a gente cobrindo mais essa textura de flop no nosso range, a gente vai capturar mais EV através do Turn River. Tá? Interessante, por isso que ele tá betando mais. Mesmo com a desvantagem, mesmo não tendo a mesma equidade aqui, vantagem range, a gente tá betando mais aqui, quando a gente é o Big Stack. Que a gente vai conseguir capturar mais EV através do Turn Rivers, né? Quando bater Rivers, low cards, mid cards, a gente vai capturar mais EV com esse range do que com esse range aqui. Outro ponto também, se a gente beta, vamos ver, 82 aqui, e a gente beta 82 aqui. Aqui quando a gente vê aqui, esse é o ponto também que eu vi, que é interessante. Nesses boards que contém low cards, mid cards, quando o button é o big stack, ou ele cobre, ele folda menos. Aqui ele já começa a foldar menos, observem. Ele tá foldando só 32%. E aqui quando o button ele é coberto pelo hijack, ele folda 37%. E mesmo que ele tenha um range mais tight, aqui o range é mais loose, tá betando mais mãos fracas. O range é mais loose e mesmo assim ele tá foldando mais. Aqui o range é mais tight
e ele é mais luz e ele tá foldando menos. Eu acho que já impacta aqui a realização de equidade, porque tem várias brocas, vai conseguir capturar e ver mais através do Tony River, tem a questão do bounty também, possivelmente. E é diferente, mas enfim, você analisou na perspectiva do Big e a gente viu várias situações que quando o Big era o que cobria, estava foldando mais do que quando não cobria. Mas aqui é um ponto diferente. No Big Blind, o nosso range é diferente. No Big Blind, o nosso range é amplo e a gente está jogando fora de posição. Porém, quando a gente é o Big Stack e a gente cobre, né? A gente está em posição, a gente realiza mais equidade. E aí eu acho que esse fato faz com que o out position, quando ele não cobre o, o vilão em posição, nesses boards low cards, low mid cards, ele tem que checar mais porque a fold equity é menor. Eu vou rodar mais alguns boards out position depois e faço outro vídeo porque eu acho que vou precisar rodar mais algumas texturas de high cards e algumas texturas de mid low cards para ter certeza sobre isso, tá? Mas se a gente olha no flop, a gente vai para o turn, vou colocar uma dama de ouros. As estratégias são parecidas, né? Eu falo assim de construção do range aqui, o hijack cobre, 41% de check, e aqui o hijack é coberto pelo button. Tá betando até mais, né? Mas lembra que o range é mais tight de bet. Olha o range de ser bet no flop. Então, e por esse range ser mais tight, high card vai conectar mais com esse range. Faz total sentido, né? Mas a gente observar a composição de range de bet é parecida, tá? Vamos ver aqui a size predominante, que eu, salvo me engano, aqui 55, aqui também é 55. Vou colocar um river, uma blank aqui. Vamos lá, bem parecido o river também. Bem parecido. Dá um. Vamos lá. Observem que o que eu tenho observado em Bounty, o que impacta é o preflop. O preflop é o que mais muda, assim, o que eu tenho sentido, assim, o maior impacto nos nossos ranges é no preflop em Bounty. E com isso a gente tem que dar essa analisada pro preflop, mas assim, você simplesmente joga de acordo com esse range, né? Porque quando você fleta um range maior, você vai jogar esse range que assim, você vai acertar algumas coisas que o outro não acerta. Então você vai jogar com esse range Tiny River, mas as equidades, você vê, as frequências não mudaram muito, né? Porque uma coisa compensa a outra. Ah, não tá dando tanto bluff catch porque o outro player tá chegando mais tight do que deveria. E vice-versa. Então, assim, me parece que Tiny River não muda tanta coisa, né? Muda um pouco no flop. A gente viu, aqui no flop, quando ele é o Big Stack, tá se betando mais, porque ele vai capturar mais EV. E aqui ele tá checando um pouco mais, polarizando mais quando ele é coberto. Porém, você vai pro Tiny River, começa a mudar pouca coisa, as bluff catchers não mudam muita coisa também, são pequenos ajustes eu acho que não impacta muito. Jefim, e com ICM? Você está falando 75% field left. Quando o Balt está valendo muito e quando o Balt vale pouco. Aí, claro, vai mudar menos ainda, né? Aí você vai jogar mais os ranges mesmo. E aí tem o ICM. O short stack, com certeza o short stack, o play que está sendo coberto, vai ter um risco prêmio de 3%, 4%, 5%, ele vai jogar de acordo com o risco prêmio dele. Então, quanto maior o risco prêmio, mais cauteloso ele tem que ser. Aquele padrão de pós-flop com ICM, tem que colocar menos dinheiro no pote. E provavelmente ao contrário vai ser a mesma coisa. Acho que quando o hijack cobre o botão, você fala, tá 3 meses left. Vai continuar a mesma coisa aqui. O hijack betando muito, colocando muito dinheiro no pote, blefando bastante, vale betando, né? Porque não tem risco e prêmio para ele. Hijack versus bottom no torneio PKO 2 mesas left, com o ICM envolvido. Porém, ao contrário, é a mesma coisa. Ao contrário, vai ter que possivelmente checar até mais. Eu acho que se roda mesmo. Se roda essa mesma situação, hijack versus bottom, só que 2 mesas left, claro que os ranges vão ser diferentes também.
Porém, eu acho que o que eu vou ver o player que está sendo coberto, ele vai ter que checar mais. Ele vai checar mais, ele vai diminuir a size, talvez ele tá betando muito 82, ele vai começar a betar 55, a gente vai ver o Solver fazendo isso, com o ICM envolvido, vai betar sizes menores, vai arriscar menos, e é esse padrão de ICM. E aí, acho que o Paut, e aí no River, aí vai ser mais a questão de risco e prêmio. No River não vai mudar muita coisa. Eu acho que o Balt não vai interferir, porque o Balt vai adicionar três, quatro blinds, três blinds no River, não vai fazer muita diferença. Então, acho que o que poderia fazer muita diferença era quando o Balt vale muito correlacionado ao o stack dos jogadores, tá? Então, é isso. Espero ter, com essas simulações, ter aberto um pouco a mente de vocês, ou principalmente ter tirado algumas dúvidas. A conclusão é, quando a gente joga contra o Big, você tendo short stack não é por causa que você sendo coberto que você tem que parar de blefar, ou só betar size small, na verdade, em situações que são high card, você tem que betar size alta e continuar betando Tony River. E quando a gente cobre o vilão, a mesma coisa, vai barrela bastante, usa bastante bluff, amplia um pouquinho alguns combos que o outro não está ampliando por valor, amplia um pouquinho, mas nada drástico também, né, no range, beleza? Porque acaba que você chega num range com um range mais amplo. É isso, muita informação. Espero ter ajudado e acho que provavelmente vou fazer outro vídeo aí de outposition. Então fica atento na biblioteca. Rodar um pouco mais alguns bots aí jogando fora de posição para tirar mais algumas conclusões.